Essa live, na verdade, bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Que daí também, às vezes, eu vou direto ao assunto e tem gente nova chegando aqui e que nem sabe ainda nada sobre mim, né? Eu sou Paula Cassanho Vaz, eu sou psicóloga, consteladora familiar, sou facilitadora de barra de axis, facilitadora de consciência. Tenho um currículo aí de bastante bagagem de ferramentas. Eu sou Theta Healer, quem nunca ouviu falar, um dia eu conto sobre todos os detalhes do meu currículo, mas eu sou Theta Healer, fiz várias especializações de hipnose, regressão, consultoria gerencial, consultoria e desenvolvimento gerencial. Mas principalmente o que eu gosto de falar sobre mim é que eu sou uma buscadora contumaz, assim. Eu estou sempre buscando como eu posso ter mais ferramentas para poder fazer com que a vida seja mais leve, mais divertida e mais próspera em todos os sentidos. Inclusive, para a gente começar aqui, para a gente falar desse assunto polêmico, né? Eu queria até perguntar aqui para vocês que já estão chegando, me conta assim, você já fez um mapa dos sonhos, um quadro dos sonhos? Quem aqui já fez um quadro dos sonhos? E quem aqui acredita que o quadro dos sonhos é uma ferramenta de prosperidade? Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você já ir refletindo, para você já ir puxando na sua memória, tá? E eu também gostaria de perguntar aqui para vocês, o que para você, tá? Você se concentra e recebe essa pergunta aí no seu coração. O que para você significa prosperidade? Você já parou para pensar nisso? O que significa prosperidade para você? A Fer tá falando que já fez, a Ju tá falando que nunca fez, tá? Já ouviu falar, Ju, de quadro dos sonhos? E o que é prosperidade para você? Prosperidade, até para mim, assim, eu vejo ele como um termo bem amplo, né? Embora, muitas vezes, quando a gente fala de prosperidade, vem imediatamente o dinheiro, vem a prosperidade financeira para a maioria das pessoas. Não digo para todas, né? Mas a prosperidade ela tem muito a ver com o dinheiro. E nós vamos viver agora, de hoje até o final. Ai, deixa eu só pedir aqui. Oh, já descobri aqui. É que desligou minha luz aqui. É que acabou minha bateria. Voltei. A vida é como ela é, né, gente? Como é que fala? O ao vivo é assim. Às vezes a gente faz uns movimentos. Tinha acabado a bateria do meu computador, eu não vi que estava fora da tomada. Então, assim, a prosperidade... Agora eu vou falar da prosperidade para mim, tá? Não, eu estava falando do que nós vamos viver a partir de agora. Nós estamos vivendo a partir de hoje, aqui no Café com Consciência e nos trabalhos que eu, Paula, estou fazendo e desenvolvendo, nós estamos vivendo uma maratona falando de prosperidade financeira. Tá? Então, todas as lives de agora até o final do ano, eu vou trazer o tema prosperidade financeira a partir da perspectiva sistêmica, a partir das ferramentas de consciência e ferramentas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia para poder aumentar a nossa prosperidade. Eu vou contar mais sobre a metodologia, inclusive, a metodologia que eu desenvolvi, que tem a ver com a constelação familiar, com as técnicas de remodelagem de crenças, né, com esse ressignificar. Então eu vou falar bastante disso aqui com vocês. Por quê? Primeiro porque nós estamos no final do ano, né? E eu, Paula, acredito que no final do ano é um momento delicado, que muitas vezes você está muito feliz, ou porque o ano está acabando, ou porque você já está fazendo planos para o ano que vem, ou porque você teve excelentes resultados nesse ano, ou você está muito triste, porque acha que, poxa, eu fiz promessas no começo do ano e não consegui cumprir, né? Estou aqui, poxa vida, vai acabar mais um ano da minha vida e eu ainda não estou rica, milionária, sei lá qual é o nome que você busca, né, financeiramente falando. Eu estou ainda no emprego que eu não gostaria, ou então não estou conseguindo colocar em prática todos os meus sonhos e projetos. Tem várias coisas que eu gostaria que acontecesse, mas não estão acontecendo ainda na minha vida. Então, o final do ano, ele tem essa característica meio nostálgica, né? Da gente também olhar e falar, poxa, é Natal, é ano novo, vou estar com a família, e eu não sou ainda quem eu gostaria de ser. E aí muitas vezes você começa a fazer os planos de final de ano para começo de ano, só que como não, a gente não tem direcionamento. O que eu vou contar inclusive para vocês aqui, por que o mapa dos sonhos te deixa mais pobre, pode te deixar mais pobre, né? Tem a ver também com muitos processos que eu vivi, porque a gente não tem orientação, a gente não aprende na escola como é que a gente deve fazer a nossa projeção, como é que a gente deve fazer a nossa visualização do futuro. A gente muitas vezes está tão limitado, inclusive,
ilimitado porque a gente não amplia a visão, não enxerga outras possibilidades a não ser aquelas mais conhecidas. Né? E muitas vezes a gente também tem algo que eu falo que acho que uma das coisas mais nocivas para a nossa prosperidade é a comparação. Você olhar para a vida dos outros e se comparar. Toda vez que você olha para a vida de alguém, seja porque você deseja algo parecido com o que aquela pessoa está tendo, está resultando na vida, ou seja porque você está dizendo, poxa, eu acho que eu sou menos do que aquela pessoa, ou que eu sou mais do que aquela pessoa. Toda vez que você faz uma comparação, você está em julgamento, e toda vez que você faz um julgamento, você entra num bloqueio da sua criação. Ao invés de você criar mais, quando você está se comparando, que você não está ali conectado com a sua essência, você necessariamente para a sua criação. É um movimento inconsciente que acaba acontecendo. O que é parar a criação? É parar de criar, de ter criatividade mesmo. É parar de conseguir enxergar outras possibilidades. E muitas vezes parar, inclusive, de conseguir agir. Hoje, mais uma vez eu digo, com o advento das redes sociais, a gente vê muita coisa nas redes sociais. A gente vê, às vezes, a história do coleguinha, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, aí a gente vê lá, nossa, fulana acabou de fazer uma baita de uma viagem incrível, meu Deus, como eu queria fazer aquela viagem. Mas aquela viagem é impossível para mim, porque ela é muito cara, né? Ou então assim, nossa, como eu gostaria de trocar de carro, como eu gostaria de ganhar mais dinheiro, como eu gostaria de ter mais projetos, como eu gostaria de viajar mais a trabalho, etc. Nossa, mas parece que está tão distante para mim. Como que eu planejo isso de verdade? Como que eu coloco isso no papel? Como que eu desenho isso para que isso se materialize na minha vida? E aí, então, a gente muitas vezes se conecta com as ferramentas mais tradicionais que a maioria das pessoas fala, como, por exemplo, o mapa dos sonhos, né? Então, já quero anunciar aqui para vocês, gente, aproveitando o ensejo, nós vamos ter então todas essas lives de agora, são todas as quintas-feiras, tá? Quem tá chegando aqui, eu tenho lives todas as quintas-feiras, às 8h08 da manhã, nosso Café com Consciência, onde eu trago consciências, onde eu trago ferramentas, onde eu trago o olhar da constelação familiar, da terapia sistêmica, das leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, que são as leis que Bert Hellinger, o maior constelador do planeta, né, observou e traz para nós, para que a gente possa evoluir a partir de uma perspectiva mais profunda e ao mesmo tempo mais sustentável, tá? E no dia 28 de dezembro eu vou realizar um workshop constelando dinheiro, sucesso e futuro. Você pode fazer só esse workshop e fazer uma baita de uma constelação extraordinária aí a respeito do tema dinheiro, sucesso e futuro. Ou você pode participar junto comigo do programa Despertamente da Riqueza. Mas o programa Despertamente da Riqueza eu vou falar para você com mais detalhes mais no final do nosso encontro de hoje, tá? Mas fica aí atenta, já tô falando para as pessoas, hoje é praticamente o lançamento oficial, 8/8, dia 8. Eu gosto muito do dia 8 de setembro é meu aniversário, eu acho o número 8 muito próspero, o símbolo dele é o infinito, né? Então hoje estamos oficialmente aqui no lançamento do Despertamente da Riqueza, que é esse programa de transformação, mas depois eu conto mais para você, tá? Então vamos lá. Então, falamos um pouco aqui dos eventos que vão acontecer, das coisas que vão acontecendo com a gente, mas agora eu quero voltar no assunto prosperidade. A Fer até escreveu, né? Fer, para mim a prosperidade é fluidez em todas as áreas da vida. Ótimo. A prosperidade, gente, ela tem a ver com um movimento muito amplo. Quando eu digo amplo, por que eu quero dizer com isso? A prosperidade ela é um estado de ser, ela não é um resultado em si. Ela é um estado de ser dentro. A riqueza, a abundância, essa sensação de estar bem, de estar pleno, de estar plena, tem a ver, então, com o movimento interno de autopercepção. A prosperidade, ela tem resultados também. Tem resultados físicos, tem resultados psicológicos, tem resultados financeiros e materiais. E também relacionais, talvez eu possa dizer. O que seriam resultados relacionais? Daquilo que eu vivo nos meus relacionamentos. Só que esses resultados, quando a gente começa a mensurar eles e determinar eles, é aí que é o pulo do gato. A gente começa a fechar a nossa visão. O que eu quero dizer com isso? Se eu pergunto para você, qual é o valor financeiro que você gostaria de ganhar todos os meses na sua vida, que você acredita que se você ganhasse esse valor financeiro, ia mudar completamente a sua vida. Você ia se sentir rica, você ia se sentir feliz, você ia se sentir abundante. Qual é o valor financeiro que você acredita que mudaria completamente a sua vida
e que você, nossa, você teria totalmente uma outra forma de enxergar tudo, inclusive você mesmo. Seria a garantia do seu sucesso. Que você ia olhar e falar assim, olha, Paula, agora que eu tô ganhando X mil reais, agora sim eu me sinto boa, agora sim eu me sinto poderosa, agora sim eu me sinto rica. Quem aqui já pensou nesse número? Um número financeiro que, que você fala, cara, esse é o número da minha vida. Com esse número realmente eu vou ser feliz. Com esse número financeiro caindo na minha conta todos os meses, é o número que garante que eu vou ser feliz. Quem aqui já pensou nesse número? Independente de você achar que é certo ou não é certo esse pensamento, tá? Não vamos aqui definir certo e errado, não. Nós estamos aqui brincando e colocando, fazendo uma tempestade de ideias. Eu tenho um número. E não tem problema nenhum a gente ter um número, tá, gente? Eu só vou explicar que muitas vezes esses números, essas definições, essas metas e o quadro dos sonhos, eles podem reduzir a possibilidade de muito mais coisas chegarem para nós, né? Mas eu já coloquei um número para mim, vira e mexe, eu olho para esse número e falo, ok, né? Assim como eu também já fiz o quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? Até a Ju tinha falado que ela nunca fez o quadro dos sonhos, eu nunca nem tinha ouvido falar do quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é você pegar, por exemplo, uma cartolina ou pegar um arquivo. Hoje em dia a gente faz tudo no computador, né? Tem gente que faz no iPad e tudo mais. É você pegar coisas, lugares, coisas que você gostaria de comprar e ter, coisas que você gostaria de viver, então viagens que você gostaria de fazer, estados emocionais que você gostaria de ter e materializar na sua vida, os carros, coisas, por exemplo, né, carro, moto, barco, avião, que mais? Viagens, joias, tudo que você gostaria de ter na sua vida, você colocar ali num quadro de sonhos. Então, você, muitas vezes, quando você está numa sessão de construção de quadro de sonhos, por exemplo, você é estimulado ali a visualizar. Eu já fiz muito isso, eu já conduzi muito isso, né? Eu também acreditava que o quadro dos sonhos era uma ferramenta de prosperidade muito poderosa. Então, aí eu mesma fazia visualização. Eu vou fazer visualizações com vocês nas lives, tá? Eu vou fazer visualizações no Despertamento da Riqueza também, mas é um pouquinho diferente. Inclusive, eu criei o workshop Energia da Criação, que vai acontecer no dia 31 de dezembro, de manhã, o último dia do ano, para a gente poder fazer uma visualização guiada energética de construção de visão, que é bem diferente da construção de visão que eu fazia como coach lá no passado, né? Então, ok, eu visualizo lá. Então eu lembro do meu quadro dos sonhos, né? Meu quadro dos sonhos tinha um 500, não sei se vocês conhecem aqui, ó. O pessoal tá falando desde que me tornei autônoma, não tenho números mês, mas antes era 40 mil. Meu quadro é papel de parede do meu note. 30 mil seria ótimo, diz a Lu. Show, maravilha, gente. Vai colocando aqui, mesmo que tenha um pouquinho de delay, tá? Então, vou contar o que eu tinha no meu quadro dos sonhos. Eu lembro, porque foi em 2014 que eu fiz esse quadro dos sonhos. Eu lembro que eu tinha ali um 500. O que eu mais lembro é que eu tinha o 500. O 500 é um carro da Fiat, que é pequenininho assim, e era assim, o meu 500 tinha que ser branco, com um banco de couro bege e com os detalhes em vermelho. E eu só via 500 na rua, inclusive. Não sei se já aconteceu isso com você. Quando você deseja alguma coisa, parece que o negócio começa a brotar. Né? Como é que é? Brota até do asfalto, né? O negócio que você queria ali. Meu Deus, mas eu só vejo 500, só vejo HB20, só vejo o Jeep, só vejo, sei lá, que tipo de carro que você já pensou em ter na sua vida. Legal. E por que eu lembro mais do 500? Eu tinha várias coisas ali. Eu tinha uma foto de um filme, até hoje eu me lembro, essa foto é do filme Como Perder um Homem em 10 Dias. Tem um momento, eles brigam, o casal, né, do filme, até que tem um momento que ela tá muito ela tá com o cabelo todo enrolado, assim, porque ela não tinha feito chapinha no cabelo, ela tá com amarrado, assim, uma blusa na cintura, ele tá junto com ela, assim, eles estão num ferry boat, assim, numa balsa, fazendo uma travessia, ela tomando uma Coca-Cola, eles, assim, debruçados no guarda-reio, assim, não sei como é que chama aquilo, né? E olhando, assim, os dois com uma paz, uma serenidade, olhando pra frente. Eu falei, gente, eu quero isso na minha vida. Peguei e coloquei isso também ali no meu quadro dos sonhos, né? Isso eu ainda até acho legal, tá? Porque daí ele tem uma outra demonstração ali. Mas o 500,
Eu não consigo nem me lembrar de outras coisas, eu só me lembro do Cinquecento. Olha como é forte isso, inclusive, né? E o que que aconteceu? Pouco tempo depois que eu fiz esse quadro dos sonhos, eu tinha recém me separado, aí eu devolvi um carro que eu tinha, porque era tudo muito enrolado na época e tudo, aí minha mãe e meu pai, eu estava falida, financeiramente falando, e meu pai e minha mãe me deram um Brava 2001. Esse Brava, olha, tem história, chamava-se Julieta, eu sempre dou nome para os meus carros, e o Brava chamava Julieta. E quantas vezes eu tive problema com o carro, ou ele não ligava, ele não dava ré, ou ele não ia para frente, e eu quis esse carro, eu escolhi esse carro, que era de um casal de amigos e tal, que eu sabia que era um carro, entre aspas, bem cuidado e tudo mais, e só que o carro era muito velho. Então o carro dava muito problema. E eu escolhi esse carro que ele tinha direção hidráulica e tinha ar-condicionado e era um valor que minha mãe e meu pai podiam pagar para poder me dar um carro à vista. Porém, o carro deu muito problema. Eu vivia na oficina e uma vez, que foi a gota d'água mesmo, foi quando eu estava empurrando ele na beira-mar de Florianópolis. E é muito louco, porque nessa época eu já trabalhava com educação financeira. Quando eu fali, quando eu me endividei, vou fazer um adendo aqui ao que eu estava falando. Quando eu fali, quando eu me endividei, eu comecei a trabalhar com educação financeira. Porque eu fali e me endividei quando eu era planejadora financeira. É muito louco lembrar disso. Porque, assim, eu sabia como organizar as minhas finanças, eu sabia como lidar com o dinheiro, eu ensinava as pessoas a organizar a sua vida financeira, mas eu me endividava. E por que que isso é tão importante? Porque até então eu não sabia o que eu vou contar muito aqui para vocês. Eu não sabia que tinha questões sistêmicas por trás do meu relacionamento com o dinheiro. Foi inclusive em 2012 que eu conheci a constelação familiar e em 2013 eu me endividei. 2014 foi o ano da virada, que daí eu fali e comecei a trabalhar com educação financeira. Paula, mas que louco, como assim? Você começou a trabalhar com educação financeira falida? Tá louca? Não faz sentido. Mas eu queria, eu tinha o desejo, eu tenho muito esse desejo. Eu quero muito que as pessoas vão mais rápido do que eu. Eu quero muito que as pessoas não precisam viver os fundos de poço que eu vivi. Porque se eu já tenho a solução, por que que você vai cair no fundo do poço se eu posso te ajudar a não ir para o fundo do poço e ir mais rápido em direção aos resultados que você deseja para sua vida? Então esse sempre foi o meu lema, né? Ajudar as pessoas através de ferramentas, através da constelação familiar, depois que eu conheci a constelação familiar, da terapia sistêmica e agora das ferramentas de consciência, para as pessoas poderem agilizar o processo. Para que que você vai ficar 10 anos procurando ferramentas se em 3 meses, com as ferramentas que eu te passo, você já muda de vida, entendeu? Então, e isso é ter mentoria, né? Até a Mariana Charita entrou aqui, minha querida amiga que eu conheci no Co-Criador Milionário, e a Elaine Orives, que hoje é uma grande mentora, uma grande treinadora aí de prosperidade também do país, ela sempre fala, o mentor é a pessoa que já viveu um monte de meleca na vida, já desenvolveu várias ferramentas, já se conectou com várias ferramentas, já testou, já provou, já resultou a partir dessas ferramentas e traz as ferramentas prontas aqui para você, né? Então, moral da história. Eu estava lá endividada, andando com o meu Brava 2001, empurrando Brava na beira-mar de Floripa. E até então eu não imaginava o quão profundas eram as minhas questões em relação ao dinheiro. Eu não sabia que existiam coisas por trás que estavam além do aparente. Esse é um termo que eu até falo para você tomar nota aí. Além do aparente é quando algo está fora da superfície, está lá nas profundezas do nosso inconsciente. E nós temos muitas lealdades em relação à nossa família de origem. Essas lealdades, elas são invisíveis, elas são inconscientes. O que são lealdades? Nós temos uma tendência fortíssima, exponencial, de 99% de chance da gente repetir as questões da nossa família em relação a todos os temas. Relacionamento de casal, relacionamento com pares, com parceiros, com chefes, com líderes, relacionamento com colaboradores, se é o caso de você ser um empresário, relacionamento com dinheiro, relacionamento com profissão, com sucesso, com negócios. Nós temos uma grande tendência a repetir o que os nossos ancestrais fizeram, principalmente pai e mãe. E por que principalmente pai e mãe? Porque pai e mãe a gente aprendeu a julgar e a gente deixa de tomar, a gente deixa de se apropriar da força da vida que os nossos pais nos deram. E por que a gente deixa de se apropriar? Porque a gente está mais preocupado em julgar os nossos pais, em condenar o comportamento dos nossos pais, em dizer que os nossos pais estão errados, do que pegar deles a melhor parte que eles têm para nos dar,
a força que eles têm para nos dar. Mas daí também é outro assunto que eu vou pincelando aqui junto com vocês, porque tem bastante informação. Eu até fiz a minha colinha aqui, que tá bem grande, mas tem algumas coisas que eu vou trazendo no decorrer, que elas vão surgindo na minha fala, tá? Então, ok. Contei um pouquinho da minha história, então eu me endividei, e aí quando eu estava mais endividada, porque endividada na verdade eu sempre ganhei bastante dinheiro, mas sempre tive problema com dinheiro. Quando então eu falei, não, agora eu já conheço a constelação, agora eu já sei o que eu quero ser, eu quero voltar para psicologia, inclusive eu fiquei 12 anos, eu me formei em 2002 como psicóloga lá na UEL em Londrina, e eu vim atuar como psicóloga, como terapeuta em 2014, foram 12 anos. Mas sabe o que é o mais legal disso tudo? Que eu passei por muitas experiências. Eu trabalhei como financiadora de veículos, não sei se o meu ex-chefe está aqui, Amadeu Viscardi, querido, que me ensinou muito sobre a vida. Ele identificou que eu tinha... Foi a primeira pessoa que de verdade olhou para mim e falou, você tem um talento e você vai usar esse talento. A gente tem muitas pessoas que contribuem na nossa jornada e às vezes a gente não presta atenção nelas, inclusive, né, gente? Eu trabalhava, foi assim, quando eu saí da faculdade... A gente brinca, né? Que você sai da faculdade, você tá desempregada, e aí você vai pro mercado de trabalho, só que as pessoas não querem te contratar porque você não tem experiência. Então, eu não tinha como ser psicóloga, porque eu não tinha experiência, né? Meus pais não tinham dinheiro para montar um consultório, e graças a Deus, se eles tivessem, sei lá o que eu ia fazer com a vida das pessoas. Não tinha a mínima experiência, não tinha a mínima maturidade para nada. E aí eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar como secretária numa concessionária Chevrolet, lá em Presidente Prudente. E sempre muito CDF, eu sempre fui aquela pessoa muito estudiosa, né? E aí eu fui fazer um curso de secretária, inclusive, para poder garantir que eu ia ser a melhor secretária daquele lugar. E realmente eu fui uma excelente secretária. E quando o Amadeu, né, ele chegou lá em Presidente Prudente, eu lembrei disso porque ele entrou aqui na live, senão eu não ia nem falar dessa história. Que bom, né? E quando ele chegou como diretor lá da concessionária, ele olhou para mim e falou, não, essa menina aí não pode ser secretária. Ela tem formação, ela tem como falar. Eu sou filha de vendedores, né? Meus pais são incríveis, meus pais são comerciantes, meus pais são... Eu não sei nem dizer o que eles são, porque eles já viveram muitas profissões e meus pais são muito bem relacionados. Hoje em dia eles têm um baile que tem 23 anos de idade, o baile deles, que eles são promoters do baile. Então, assim, eles são pessoas muito comunicativas, muito expressivas. Minha mãe já trabalhou com política, meu pai é publicitário. Sabe assim, então... O Amadeu identificou em mim esse talento. E por que eu tô falando de talento aqui? Porque quais são os talentos escondidos que você tem dentro de você, que você está menosprezando e está deixando de ganhar dinheiro porque você não olhou para eles e não colocou eles no seu negócio? Pega essa que é ser profunda, hein? Quais são os talentos que você tem que não estão diretamente relacionados, por isso você está esquecendo que você tem eles. Você engavetou eles porque você ficou com vergonha, você engavetou eles porque você esqueceu que eles existiam, ou porque você achou que eles não eram relevantes o suficiente, e você não está utilizando eles para ser a maior potência e criação que você pode ser no seu negócio. Uau, bingo, 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 mil vezes bingo. E o Amadeu reconheceu isso em mim. Quais são as pessoas que estão reconhecendo o seu talento, que estão lembrando você do seu talento e você não está ouvindo elas? Olha, eu tô toda arrepiada, gente, porque as pessoas, elas trazem o feedback pra gente. Muitas vezes elas pedem pra gente entregar algo que o nosso talento escondido tem, mas a gente faz, não, ai, não vou. Né, Lu? A Lu com as roupinhas de pet, meu Deus, a Lu tem talentos incríveis de artesã. E muitas vezes esquece disso, deixa de ganhar dinheiro com isso, deixa de criar a partir disso. O Amadeu percebeu isso em mim. E ali eu comecei uma nova trajetória. Ali, o único departamento da concessionária que eu nunca tinha entrado, porque eu vi uma calculadora lá em cima e falei, tô fora desse lugar aqui, hein? Não quero esse departamento para mim. Fiz psicologia para não aprender matemática. E no fim foi aquele departamento que eu fui começar a me desenvolver como a potência que eu sou. E foi muito massa, porque eu vivi acho que uns 2 ou 3 anos ali naquele departamento e eu descobri coisas sobre mim que eu jamais podia imaginar. O meu talento de falar com as pessoas, o meu talento de ouvir as pessoas, o meu talento de fechar negócios, o meu talento de... Convencer pode parecer uma palavra meio estranha, né? Porque a gente tem muitos paradigmas em volta dessa palavra, mas de convencer no bom sentido. Eu sempre sentei com as pessoas e falei assim, cara, isso aqui, ó, vamos personalizar a sua proposta? O que é para você necessário fazer para que você tenha o resultado que você deseja? E aí eu fui desenvolvendo isso e foi muito incrível. Aí persuadir, né?
E existe depois eu vou falar mais sobre isso, mas daí a gente precisa de mais maturidade na sequência dos assuntos que nós vamos falar aqui, para a gente falar mais sobre isso, mas é a manipulação. A manipulação, ela pode ser muito boa, se você usa estrategicamente. Todos nós temos uma manipuladora dentro de nós, né? E essa manipuladora, ela pode estrategicamente ajudar muitas pessoas quando você faz um movimento estratégico de personalizar, de levar adiante algo que realmente vai para o reino de nós. Inclusive, escreve aí o reino de nós. Todas as vezes que você está fazendo algo que é só para o seu reino, que é só para você, muitas vezes esse negócio não cresce, ele fica pequenininho. Em compensação, quando você olha para o reino de nós, o que é o reino de nós? É o planeta. Tudo que a gente faz na vida, gente, se você parar para prestar atenção, tudo vai impactar o todo. Vamos anotar isso? Tudo vai impactar o todo. Por exemplo, você acordou hoje de manhã e você acordou mal-humorado. Aí, obviamente, se você não mudar o seu estado de humor, nós temos o poder de mudar o nosso estado de humor. Isso é coisa que nós vamos trabalhar juntos aqui também, tá? Mas se você não mudar o seu estado de humor, se você não utilizar o seu poder interno de mudar o seu estado de humor, você vai sair mal-humorado na rua. Se você mora com alguém, você já vai dar patada. Se você for na rua, provavelmente você vai estar estressado, já vai dirigir correndo risco, pode correr o risco de bater o carro, vai buzinar na cabeça dos outros, vai de repente ficar muito perto de alguém, vai passar um sinal vermelho. Quantos riscos a gente corre, quantas coisas acontecem quando a gente está ali vivendo para o reino de nós. Do reino, só o nosso reino, aliás, do reino de mim. Que eu tô ali e não quero nem saber. Dane-se, vocês que me aturem. Eu não quero nem saber, eu já tô mal-humorada e as pessoas têm que conviver comigo como eu sou, entendeu? E meu namorado, meu marido, minha esposa tem que me aturar porque me conheceu assim, agora vai ter que engolir. Então, o que isso faz? Isso baixa a nossa frequência, isso faz com que a gente se conecte com situações pesadas, né? E, consequentemente, a gente vai trabalhar contra o reino de nós. Por quê? Porque você vai fazer com que mais pessoas possam sofrer acidentes, mais pessoas possam ser agredidas, possam agredir. É uma corrente, energia. Tudo na vida é energia, só que a energia que você emana, a frequência que você emana, a vibração que você está naquele momento vai ser o que vai determinar os seus resultados. Né? Então, se você está vibrando baixo nas frequências de escassez, de angústia, de medo, de preocupação, etc., é isso que vai chegar para você. O universo não reconhece o que você fala. O universo não reconhece teu quadro de sonhos. Isso, voltando até para o tema do nosso encontro de hoje aqui. O universo não reconhece o 5% que eu quero. O universo reconhece a energia que eu estou mandando a respeito daquele desejo que eu tenho, daquela escolha que eu estou fazendo para mim. Né? Só que o contrário é verdadeiro. Eu estava falando de você acordar mal-humorada. Imagine que você até acordou mal-humorada, estranho, esquisito, mas você utilizou o seu poder interno de mudar o teu estado de humor. Não, para lá, eu não preciso ficar assim. Eu posso ficar bem. O que está acontecendo comigo aqui? O que é isso? Como eu criei isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? A quem pertence isso? Ferramentas. Anota aí, essas perguntas são incríveis para a gente mudar estado de humor, tá? Então você tá ali, a quem pertence esse mau humor? Verdade, esse mau humor é meu? Verdade, essa emoção é minha? 98% de tudo que a gente sente, pensa e percebe nas nossas emoções no dia a dia não são nossos. Nós precisamos estar no estado de presença e de manipulação presente, consciente das nossas emoções para que a gente realmente esteja vibrando na emoção que a gente escolhe. Nós podemos escolher tudo o tempo inteiro, tá? Pode anotar isso aí. Você escolhe tudo o tempo inteiro, na verdade. Só que muitas coisas você acaba escolhendo inconscientemente. Por que a gente está escolhendo inconscientemente? Porque nós estamos vibrando dentro de um grande inconsciente coletivo. Se você pegar o grande inconsciente coletivo, o que é o inconsciente coletivo? Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, pontos de vista e tudo mais que todo mundo já tem pronto. Imagina que você chegou aqui no planeta e quando você chegou, tinha lá um monte de coisa pronta. Ó, assim que você tem que pensar sobre criança, assim que você tem que pensar sobre amor, assim que você tem que pensar sobre dinheiro, assim que você tem que pensar sobre amizade, assim que você tem que pensar sobre prosperidade, que mais? Assim que você tem que pensar sobre relacionamento de casal, assim que você tem que pensar sobre, sei lá, sobre ter filhos. Tem lá um monte de coisa, já está tudo pronto ali, bonitinho para você receber aquelas informações. Então,
Não deixa de ser uma escolha a não escolha. Então, mas você já tem tudo pronto. E pelo senso de pertencimento, todos nós temos um desejo de pertencer. Todos nós temos lá intrínseco na nossa alma, intrínseco no nosso inconsciente, a necessidade de pertencer. E é por isso que muitas vezes a gente se coloca num grupo de ideologia, de religião, num grupo de, sei lá, vou lá participar das mulheres empreendedoras. Por que eu vou participar das mulheres empreendedoras? Porque eu quero fazer parte, que eu quero me sentir amada, eu quero me sentir vista, eu quero me sentir querida. Por que eu vou participar de uma religião? Porque eu quero me sentir defensora de uma causa, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir parte de alguma coisa. E todos nós estamos desconectados do pertencimento da fonte. O pertencimento da fonte é da nossa família de origem. Mas aí, então, eu nasço, já vem um monte de coisa pronta para mim. Aí eu pego aquilo lá e eu falo assim, nossa, eu preciso acreditar nisso aqui, porque daí a minha mãe vai me amar, porque daí meu pai vai me amar, meu irmão vai me amar, minha tia vai me amar, minha avó vai me amar, né? Porque aí a comunidade que eu moro vai gostar de mim. Então, eu não vou inventar moda, não. Eu já vou pegar isso tudo bem bonitinho, porque assim eu vou garantir que todo mundo vai gostar de mim. E é aqui o pulo do gato. Aqui você começa a criar a visão de futuro da tua vida, o que você vai desejar para a sua vida, não de acordo com o que realmente faz sentido para você. Aí o Cinquecento era de quem? Por que eu queria um Cinquecento? Se não fazia nem sentido para mim de verdade. Eu fiquei bitolada, eu fiquei viciada no tal do Cinquecento. Acho que é porque fala Cinquecento, achava bonitinho. Ah, porque é um carro pequeno, porque é um carro bonitinho, porque sei lá, a quem pertence isso? A quem pertence meu estado de humor atual? A quem pertence meu desejo? Isso é um filtro, tá? A quem pertence isso é um filtro que você pode fazer para todas as coisas na sua vida. Porque quando você se percebe, a maioria das vezes isso não era seu. Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, ele diz que nós somos como o Bob Esponja psíquico do universo. A gente dá o tempo inteiro. Imagina que você tem uma anteninha que você tá assim, ó. O que eu vou captar agora? O que eu vou captar agora? Aí a hora que você vê, você tá captando medo. Meu Deus, eu tô com medo. Esses dias eu contei pro pessoal da ativação sistêmica, que é uma formação que eu dou, né, que eu facilito todas as terças-feiras. E aí eu tava lá com o meu grupo e eu contei pra eles. Eu falei, gente, me deu um pânico. Há 2, 3 semanas atrás. E olha que eu sou bem treinadinha, eu faço constelação direto, eu também estou me trabalhando o tempo todo, eu também faço as ferramentas, eu pratico as ferramentas sempre, mas a gente, como humano, entra em alguns temas também, concorda? E me deu um medo, assim, meu Deus, eu vou perder dinheiro, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tava com medo em relação a dinheiro, mas eu não sabia nem que tipo de medo que era. Eu tava com medo de não ter dinheiro, eu tava com medo do futuro, eu tava com medo de não dar conta. Se eu fosse falar assim, o principal era medo de não dar conta, financeiramente falando. E aí eu comecei, não, pera lá. Vamos praticar as ferramentas? A quem pertence esse medo? Verdade, esse medo é meu? Verdade, esse medo é meu? Aí a princípio vinha que sim, que esse medo era meu. Porque eu tô fazendo uma transição na minha carreira, eu tô mudando muitas coisas no meu negócio, né? Eu tô mudando muitas coisas na minha vida como um todo. Esse ano foi um ano de muitas mudanças, assim. Eu tô reconstruindo muitas coisas, assim, do começo mesmo. Eu falei, não, esse medo é meu, lógico que é meu. Porque olha só tudo que eu tô vivendo. Eu falei, pegadinha do malandro. Verdade, verdade, verdade. Esse medo é meu? Aí veio, não. Exatamente, eu já tava na egrégora que eu tô vendo vivendo sobre prosperidade, exatamente. Eu entro nos movimentos dos workshops, das conduções que eu tô fazendo, Fer. Excelente observação, inclusive. Mas percebe? Eu falei, não, verdade, 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 esse medo é meu. Aí eu peguei as minhas cartinhas aqui, eu faço, depois mais pra frente eu vou fazer formação dessa autoconstelação que eu faço, tá? Dessa autoobservação fenomenológica que é incrível. Mas aí eu peguei aqui as minhas cartinhas e eu fiz um movimento sistêmico de autoobservação pra mim, né? E quando eu estava ali pedindo essa consciência, verdade, a quem pertence isso, verdade, a quem pertence isso, conforme eu coloquei as cartinhas de consciência, me veio claramente, mas assim, ó, me veio pá, estampado na minha cara. Veio o meu avô materno, o pai da minha mãe, e veio o meu bisavô, pai da minha avó materna. Mas assim, veio os dois, e eu tenho imagens dos dois. O meu avô, ele morreu, eu era muito pequenininho, e o meu bisavô eu não conheci.
mas me veio a imagem deles e me veio assim, tipo na árvore genealógica. Né? Inclusive, um exercício que eu vou orientar vocês a fazer aqui, que nós vamos fazer bastante no Despertamento da Riqueza, é o exercício de ter a nossa árvore genealógica sempre com a gente. Por quê? Porque na nossa árvore genealógica a gente encontra muitas respostas. Aqui é um desenho bem simples que está aqui já comigo, né? Mas assim, aqui tô eu, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, e eu vou orientar vocês para fazer o exercício de desenhar 7 gerações, né? E eu tava ali com o meu desenho, porque eu tenho um flip chart no meu escritório, que tem a árvore genealógica, e aí eu olhava para a árvore genealógica e olhava assim para as cartinhas, de repente veio essa epifania. E por quê? Olha que interessante isso, tá? O meu avô e o meu bisavô, ambos foram muito ricos. Ambos ganharam muito dinheiro e ambos faliram. Olha isso. Então eu estava ali conectada, porque nem sempre a gente vai captar do inconsciente coletivo, nem sempre a gente vai captar o medo, as informações da egrégora em si, como a Fernanda está falando, ou seja, das pessoas que estão chegando para trabalhar alguma coisa junto com a gente, ou do vizinho, as pessoas, porque a gente pega coisa do prédio, né? Às vezes você está ali com uma revolta, onde você está ali, você está dentro de casa, meu Deus, eu tô com raiva disso, tô com raiva daquilo, não sei o que, nananana. Verdade, isso é meu? Você vai ver, nossa, era o vizinho. Às vezes você entra no elevador, o vizinho estava lá reclamando, você fala, olha só, peguei aqui do vizinho. Por isso fazer essa ferramenta, a quem pertence isso, você faz 3 vezes, já vou ensinar a ferramenta, tá? Para você já tomar nota aí. Então, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolvo aos remetentes com consciência anexada. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Por que eu pergunto 3 vezes? Porque o a quem pertence isso, quando você faz a primeira vez, não vem nada. A segunda vez você vai para outro cérebro. Opa, já vai para o cérebro límbico. Você já vai para um outro estado de consciência. Quando você pergunta a terceira vez, você vai para o neocórtex. Aí você está num estado de presença. Aí você chegou aqui. Entendeu? Então, por isso que a gente pergunta 3 vezes. É sempre mais eficiente quando você pergunta 3 vezes. Porque se pergunta uma só, é como se aquilo não... Ah, sei lá quem pertence isso. Você não conecta. Tá? Então, uma dica que eu te dou, pergunte 3 vezes. E pode fazer, inclusive, 3 de 3. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva os remetentes com consciência anexada. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva os remetentes com consciência anexada. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva os remetentes com consciência anexada. E uma epifania que eu tive a respeito dessa ferramenta recentemente é o seguinte: eu entendi por que em Access, dentro da apostila, né, eu sou facilitadora de barra de Access, por que na apostila está escrito ali para a gente fazer a cada 3 horas essa ferramenta? Porque não importa se você sabe o que você está devolvendo. Toda vez que você faz um a quem pertence isso, eu imagino, tá? Porque eu tenho imaginação de... Sabe aquele menino lá, Mundo de Bob? Eu tenho essa imaginação. Eu imagino que a gente está passando um vidrex e está limpando o campo, está limpando um monte de informação que está chegando na minha antena. Então, eu tenho feito com muita frequência e eu recomendo que você faça não só quando você está diante de alguma coisa que você identifica e diagnostica que não está legal para você. Faça isso com frequência, porque você vai limpar coisas que estão chegando para você que não são suas, tá? Mas aí, então, qual que é o próximo passo? O próximo passo, além do a quem pertence isso, é a quem isso serve. Por isso que eu cheguei, com essas 2 perguntas, foi que eu cheguei nessa consciência em relação aos meus avós, meu avô e meu bisavô. Paula, você sempre vai chegar na consciência de quem é? Não, às vezes você não vai identificar. E não importa se você não vai identificar de quem que é. Porque quando você faz a pergunta, fazer perguntas, inclusive, é uma das coisas que eu vou ensinar muito no Despertamento da Riqueza, gente, fazer perguntas. O fazer perguntas é uma ferramenta de expansão de consciência. Toda vez que você pergunta algo e não foca na resposta, é como se você tivesse, imagina você abrindo assim, ó, um monte de espaço dentro da sua mente, do seu cérebro, e falando assim, ok, existem infinitas possibilidades aqui. Quando você faz uma pergunta que você fica com ponto de interrogação, você não fecha, a resposta fecha, a pergunta empodera, ela abre, ela expande. Então, quando você faz a pergunta, a quem pertence isso? A quem isso serve? É como se você desse um comando para a tua alma, falar, alma, pode passear onde você quiser e pode reconhecer a consciência que se requer aqui para eu ir para o próximo nível a respeito desse tema. Olha que demais isso! Então, a quem isso serve? A quem pertence isso? Às vezes vai te vir a consciência, como veio para mim. Veio depois de uma noite de sono. Eu precisei dormir para receber a consciência.
entendeu? Às vezes não vai vir a consciência, vai demorar um tempo aí, tá tudo certo. Mas quando você faz a pergunta e fica na pergunta, você expande a sua consciência. Mas o principal é você reconhecer aqui que 99%, 98% das coisas que você pensa, sente, age, resulta na vida, não são tuas de verdade. Então vamos voltar ao Cinquecento? Tava eu lá olhando o Cinquecento. E aí eu queria o Cinquecento. E brotava Cinquecento tudo quanto é lado. Bom dia, Gabi! Seja bem-vindo, meu amor. Aí aconteceu, eu tinha o Brava lá, né? Aí minha mãe e meu pai me deram outro carro. Aí aconteceu uma outra situação até que um ano e pouquinho depois que eu tinha feito esse quadro dos sonhos, minha mãe e meu pai me deram de presente um carro, um CrossFox. Quem aqui já viu o CrossFox? Automatizado ainda. Não era nem manual, não era câmbio manual. O carro tava novinho, 23 mil quilômetros. O carro era, tipo assim, ó, 25 vezes, no mínimo, muito mais a minha cara do que o Cinquecento. Eu gosto de carro que eu posso passar numa lombada e meu carro não se partir no meio. Sou maloqueira pra dirigir. Vou fazer o quê? Eu gosto de carro cross, eu gosto de carro que se precisar botar no meio da terra, vai pro meio da terra. Eu não sou jipeira de ir pra estrada de terra fazer rally, mas eu amo, se precisar ir pra uma estrada de terra, eu tenho um carro top pra ir pra estrada de terra. Meu sonho é ter um Jeep, daqueles Jeep, não os Jeep bonitinho que tem hoje em dia, aquele Jeepão mesmo do passado, que você tem um volantão assim, que você vai pro meio da terra. E o que eu queria com o Cinquecento? Percebe que loucura? É que na época não tinha ferramenta. A quem pertence isso? Verdade, esse sonho é meu? Verdade, esse carro que eu tô aqui no meu mapa dos sonhos é o carro que eu realmente escolho pra mim? E aí o que aconteceu? Eu passei 3 anos com o CrossFox. 3 anos olhando pro CrossFox e falando: ai, não é o Cinquecento. Como chega esse exemplo aí pra vocês? Vai, quem tá aí comigo, quem tá sintonizado, como é que chega esse exemplo aí pra vocês? E isso vale pra tudo, tá? Né, Fer? Eu quero um marido Mara. O que é um marido Mara? Né? Eu quero ganhar 40 mil reais por mês. Você já identificou todas as formas que existem para ganhar 40 mil reais por mês? Por exemplo, será que você já não está ganhando 40 mil reais por mês de várias formas, de várias fontes, mas não está reconhecendo porque acredita que dinheiro é só aquele que entra na tua conta? Nem sabe que existem N formas de dinheiro, inclusive um dos exercícios que nós vamos fazer muito no Despertamento Sistêmica, Despertamento da Riqueza, todos os dias nós vamos ter um exercício que é para você reconhecer o dinheiro além do dinheiro. Nós não somos treinados a reconhecer o dinheiro além do dinheiro. E o dinheiro além do dinheiro é o dinheiro do universo, é o dinheiro que chega em forma de presentes, é o dinheiro que chega em forma de referência, de credibilidade, de marketing. Por exemplo, uma amiga esses dias, uma moça do BNI, né? A gente não é amiga ainda porque a gente não se conhece pessoalmente. A gente é colega lá do BNI, que é um grupo de networking. E vira e mexe, eu posto ela, ela me reposta. Quando a gente está em reunião do BNI. O que aconteceu? Chegaram 2 clientes através dela, só por ela ter me repostado, e ela nem conhece meu trabalho ainda. Chegaram 2 clientes a partir dela. Olha que coisa divina. Isso é dinheiro além do dinheiro. Essas clientes podem ainda não ter fechado comigo, mas ali foi feito um marketing que eu poderia ter pago quanto? Quanto de anúncio, Gabi? Eu teria que ter gasto, de repente, para poder chegar a 2 pessoas para mim que vão contratar os meus serviços em algum momento. A Val tá falando, né? Dinheiro em forma de amigos. Sim, quantas vezes os nossos amigos, a situação que a gente está vivenciando ali, às vezes, em relação aos nossos amigos, às nossas amizades ali, inclusive a Val, que tem o clube, né? O clube da Val, né, Val? Ai, que linda, gostosa. Né? Quantas coisas, eu também arrepiei aqui de ver a tua fala, Val. A Val, ela tem um grupo de empreendedoras e eu achei muito massa o objetivo dela nesse clube da Val, né? Que é o clube de empreendedoras que se encontram para primeiro cuidar umas das outras. Olha que coisa incrível isso. Elas cuidam uma das outras para depois elas fazerem negócios. Quanto de terapia elas estão economizando? Embora, né, cada um vai fazer sua terapia, cada um vai fazer suas técnicas também. Uma vai indicar a outra, às vezes uma vai indicar uma terapeuta para outra.
Às vezes vai chegar uma terapeuta que vai fazer uma dinâmica com o grupo, a Val faz bastante isso lá com as pessoas, né? Quantos presentes nós estamos ganhando, gente, que a gente não paga por eles, mas eles são dinheiro. Essas lives aqui mesmo, se eu fosse vocês, eu colocava aí que essas lives, de você participar das lives aqui ao vivo, isso aqui é no mínimo uma sessão comigo online é R$ 530. Entendeu? Só que se você pegar as minhas lives, inclusive no meu YouTube, as minhas lives estão todas salvas lá. Se você entrar no meu YouTube e você fizer uma maratona lá, você pode contabilizar que você gastou uns R$ 10.000 ali em processo, ou mais. Dependendo da quantidade de lives que você assistir ali, mais que R$ 10.000. Contabiliza que cada live é R$ 530. Live de outras pessoas também, tudo isso, gente, é dinheiro. E o quanto nós não estamos disponíveis para receber o dinheiro além do dinheiro. Percebe? E aí a gente vai ficando ingrato na vida. Por quê? Porque a gente determinou que a gente só vai ser feliz se a gente tiver isso, 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 isso e isso. Inclusive uma expressão aqui que a gente fala muito. Se eu tiver e quando eu tiver. Não, porque quando eu fizer X mil reais de faturamento por mês, eu vou ser feliz. Ah, porque quando eu tiver X dinheiro, eu vou realizar tal projeto. Ah, porque se eu tiver tal situação, eu vou realizar tal coisa. Ah, porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou viajar para todos os lugares onde eu desejo viajar. Cara, mas e se você pudesse viajar agora? E se essa ideia de você ter o dinheiro XYZ materializado na tua conta for exatamente a ilusão e a sabotagem que você está fazendo para não ter escolha? Tudo que serve é um Deus e leão, vamos destruir, descriar junto aqui. Fala assim, pode POC. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, gente, nós temos muitos sabotadores que estão por trás do nosso relacionamento com o dinheiro. Nós temos muitos sabotadores que estão impedindo a gente de ser a escolha, de ser a verdadeira escolha, de ser a escolha que realmente faz sentido para nós. Quando você faz o quadro dos sonhos, você, no fundo, está fazendo um processo de limitação. Quer fazer um quadro dos sonhos? Sabe qual é a minha sugestão para você? Para você que acha legal você escrever, você colocar no papel e tudo mais? Faça um e a cada 7 dias rasgue e joga fora. E dedique tempo no seu dia a dia para você ver outras coisas. Recentemente eu passei por uma experiência, nós já vamos caminhando agora para o final do nosso encontro, tá, gente? Mas aqui, o que é? Tuas luzes é um dinheirão. Que dizer lives. Ah, que legal! Adorei, Lu, adorei esse ato falho. Existiu uma situação, eu estava fazendo a segunda classe de fundamento lá em São Paulo, né? Lá com a Juanita, minha amada professora. E aí eu fui jantar. Fui lá no shopping, porque daí eu falei assim, não, pera lá, eu preciso ampliar minha visão. O que é ampliar a visão, gente? Você há de convir comigo, é que eu tô tentando trazer aqui, que tem tanta coisa para falar e não vai dar tempo de falar tudo, mas a semana que vem a gente continua, tá? Quando a gente está vivendo muito num lugar só, e sempre com as mesmas pessoas, ai, Tati, eu não sei o que era para repetir. Depois vai ficar gravada, depois você volta no finalzinho da live que vai ficar mais fácil, tá? Então, assim, quando a gente está vivendo muito num lugar só, e sempre com as mesmas pessoas, e sempre com as mesmas situações, qual é a tendência? A tendência é a gente achar que só aquilo lá é a única referência que existe para nós. Por exemplo, eu, morando em Floripa, e meus pais em Presidente Prudente, eu estava sempre fazendo essa ponte. Floripa, Prudente, Prudente, Floripa. Você falava assim para mim, Paula, vamos passear nos Estados Unidos? Eu não, porque eu tenho que ir para Prudente. Ou eu tenho que ir para Floripa, entendeu? Na minha cabeça só existia Prudente e Floripa. Não, mas Floripa tem 45 praias, Floripa é maravilhoso, por que eu vou para outro lugar se eu tenho Floripa na minha vida? Então eu não conseguia ver outras coisas na minha vida, eu não conseguia enxergar outras possibilidades de outros lugares na minha vida, né? Aí eu tô falando isso para contextualizar uma das coisas que aconteceu comigo nesse fundamento, então, que eu fui lá em São Paulo. Quando eu fui para lá, até a Ronita mesmo, ela fala muito isso, né? Ela fala, gente, vai puxar a energia da riqueza dos lugares. E aí eu fui lá pro shopping JK.
JK Iguatemi, um dos shoppings mais chiques que tem em São Paulo, de mais prosperidade financeira, que tem as marcas, aquelas marcas internacionais, né? Eu comecei a ver ali coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei assim, ai, tô louca pra comprar um anel joia pra mim, porque eu nunca investi numa joia pra mim. Vou olhar um anel, aí eu imaginando um anel de 7 mil reais, 10 mil reais, né? De repente, eu olho um anel numa joalheria, 350 mil reais. Qual que foi a primeira reação na minha vida? Do meu corpo, de tudo? Meu Deus, 350 mil reais, um anel? Quem compra isso? Eu pensei. Aí comecei a pensar, falei, não, pera lá. Uma pessoa para comprar um anel de 350 mil reais, uma pessoa que vai nessa loja para comprar um anel de 350 mil reais, ela não vai comprar só um anel de 350 mil reais, ela vai comprar muito mais coisas. E uma pessoa que tem 350 mil reais sobrando e mais do que, sei lá, 2 milhões, 5 milhões, sei lá quanto que ela vai gastar. Ela vai investir naquelas joias para comprar só joias, fora as outras coisas que ela vai comprar na vida. Quanto de dinheiro essa pessoa tem? Aí eu comecei a pensar, porque a primeira vista foi, ai meu Deus, eu nunca vou pagar 350 mil reais uma joia, que desperdício. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Onde já se viu uma coisa dessa? Pode POC em mim inteira. Tá cancelado, cancelado, cancelado esse sentimento. Escreve isso. Todas as vezes que você olha para algo e você diz, isso é caro, eu nunca vou comprar isso, você está dizendo, eu rejeito o dinheiro e todo o dinheiro que pode sobrar para mim. Eu rejeito todo o dinheiro que pode sobrar para mim na minha vida agora. E nunca vai sobrar dinheiro para você comprar qualquer coisa só porque você vai comprar qualquer coisa. Paula, eu posso não escolher comprar uma joia de 350 mil reais? Lógico que você pode escolher não comprar uma joia de 350 mil reais. Mas a pergunta é, se dinheiro não fosse o problema, verdade, você não compraria? Se você tivesse, sei lá, 250 milhões de dólares na sua conta hoje, verdade, você não compraria um anel de 350 mil reais? Verdade, você não compraria uma blusa de 14 mil reais? De 200 mil reais? Sei lá quantas coisas de acima de 100 mil reais? Verdade, você não compraria? Que universo, que visão, que tipo de vida nós estaríamos vivendo se tivesse 250 milhões de reais na conta? Os caras lá, por exemplo, esses dias eu estava vendo, não sei se foi o Bill Gates ou o Mark Zuckerberg, que doou 10 bilhões de reais para uma causa que cuida de crianças, se eu não me engano, africanas, alguma coisa assim. Cara, 10 bilhões para ele não é nada. Entende? Então, a filosofia do dinheiro, quando nós estamos limitados na nossa visão, quando nós estamos limitados numa forma de viver que a gente já colocou ali dentro de uma caixinha e a gente está tão acostumado com ela que a gente não consegue ver outras possibilidades, faz com que a gente não consiga nem criar. A gente não consegue nem abrir espaço para as oportunidades que estão passando para nós, gente. Muitas vezes estão passando oportunidades muito prósperas, muito ricas, e não só financeiramente falando. Estão passando oportunidades gloriosas para você na sua vida e você não consegue pegar porque você não está disposta a receber. E por que você não está disposta a receber? Porque você está fechado dentro de um conjunto de crenças, pontos de vista e visão limitada que você aprendeu. Então nós precisamos sair. Eu ia contar, na verdade, do Shopping Iguatemi, eu ia contar outra coisa e contei outra coisa. Mas eu vou voltar para o que eu ia contar antes, tá? Aí eu sentei para jantar no restaurante top. Eu ia pagar um curso e eu ganhei de presente o curso. Eu falei, então eu vou me dar de presente o valor do curso para eu jantar onde eu quiser. Bem linda e formosa, bem rica e poderosa. Porque, inclusive, a gente precisa fazer isso de vez em quando. Chegar e não olhar o valor do cardápio e simplesmente comer o melhor que tiver ali para comer no melhor restaurante da cidade. E eu fui lá, linda, fui, me arrumei, me maquiei, sabe? Fui me sentindo, tirei uma foto no espelho do Iguatemi, que eu tenho ela registrada até hoje, que eu tava assim, me sentindo poderosa. E aí, fui no restaurante top e pedi lá uma comida toda diferente. Maravilha. Aí eu fiquei lá esperando a comida e 40 minutos e nada da comida. Falei, gente do céu, o que será que está acontecendo? Eu não via comida, não via comida. Eles tinham esquecido de pedir minha comida. Porque 3 pessoas me atenderam e ninguém foi na cozinha pedir minha comida. Graças a Deus! Sabe por quê? Porque esses 40 minutos eu fiquei pesquisando viagens. Fazia muito tempo que eu não olhava viagens. E aí eu comecei a pesquisar assim, viagens para os lugares mais incríveis do mundo. Por quê? Porque senão eu fico, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Machu Picchu e eu quero ir para Israel. E talvez para o Egito.
Eu tenho 4 destinos clássicos na minha vida e são eles que eu estou sempre olhando. Mas daí eu me permiti olhar destinos que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tinha lá nos sites 10 viagens que você precisa fazer na sua vida. 10 viagens que são para lugares exóticos. 10 viagens que são para não sei o que, não sei o que. Eu comecei a olhar essas coisas. E aí eu vi Ilhas Maldivas, eu vi uns lugares no Canadá que eu nunca tinha ouvido falar, eu vi uns lugares no Peru, eu vi uns lugares, eu não lembro nem os nomes, no Chile, eu vi os lugares na Austrália, eu vi lugares em países assim que eu nem sabia o nome e que tinham lugares incríveis. E eu comecei a olhar valores. Aí 54 mil reais para ir para as Maldivas e ficar 10 dias lá num resort maravilhoso com tudo incluso. Eu, gente, 54 mil reais é muito barato para ir para lá. Oh, percebe que eu já estava em outra? Eu já estava em outra. Eu já estava achando 54 mil reais muito barato. Já não estava mais naquele mindset de escassez, porque eu já tinha preparado a minha mente para olhar as coisas além do dinheiro e para olhar as coisas também de uma forma mais expansiva. Cara, 54 mil reais para nós que somos seres infinitos não é nada. Onde a gente criou que 50 mil, 100 mil reais é muito dinheiro? E não é menosprezando o dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro é maravilhoso. 1.000 reais é maravilhoso, 100 reais é maravilhoso. 100 reais pode ser muito para algumas pessoas em algum momento. Mas se a gente foca que 100 reais é muito, eu nunca vou expandir. Eu tomei uma decisão na minha vida de escolher que 1.000 reais é dinheiro de brincar. Dinheiro de ter ali na carteira só para olhar que eu tenho dinheiro. 1.000 reais não pode ser muito dinheiro para você. Paula, mas é que você não conhece a minha situação. Mas é um mindset. Nós precisamos mudar, desbloquear a prosperidade aqui. Enquanto você não desbloquear a prosperidade aqui, você não vai desbloquear a prosperidade aqui. Pega essa, por favor. Quando eu estava olhando ali aquelas viagens, de repente, quando eu olhei Machu Picchu, estava lá 1.900 e não sei quantos reais. Falei, gente, só? Não, tem alguma coisa errada? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Porque daí eu já estava olhando as coisas e eu já estava com uma outra cabeça para poder palpar aquilo. Agora imagine que eu tivesse colocado no meu quadro dos sonhos Nova York. Eu ia ficar focada só em Nova York. Entende o que eu quero dizer, gente? Como o mapa dos sonhos pode te deixar mais pobre? Pra gente fazer o fechamento aqui, que inclusive não sei nem se não vai cair minha live aqui. O mapa dos sonhos, ele é um limitador. Primeiro você precisa expandir a sua visão. E, na verdade, a sua visão, você precisa expandir todos os dias. Todos os dias vale a pena entrar ali num Google da vida e olhar uma coisa diferente. Vale a pena você entrar em alguns Instagrams, por exemplo, pegar pessoas que vivem vidas parecidas, situações parecidas, né? Pode ser que você não concorde com algumas coisas da vida de algumas pessoas que você segue, mas pegue pessoas que vivem uma vida financeiramente falando, de viagens, de propósito, de entrega para o seu trabalho, que seja parecida com algo que você gostaria de viver na sua vida, com o sentimento que você gostaria de ter na sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu sigo e às vezes eu paro tudo que eu estou fazendo, falo, vou fazer o meu momento agora de criação. Eu vou lá no Instagram e eu vou olhando as histórias de algumas dessas pessoas. Eu tenho seguido muitos palestrantes, pessoas que trabalham com mentorias de alto padrão, que são mais de 30, 40 mil reais por ano ou por períodos de 6 meses. Eu tenho me modelado muito, eu tenho chegado mais perto dessas pessoas, porque elas atendem um público que paga o que eu quero que as pessoas paguem para mim também. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque daí eu começo a ver o estilo de vida delas. Aí uma pessoa, de repente eu paro de seguir, porque essa pessoa está vivendo um estilo de vida que não faz sentido para mim. Mas não é que é ruim o estilo de vida dela, só não faz sentido para mim. Então eu saio do julgamento. E eu vou pegando a melhor parte do que aquelas pessoas estão vivendo. Percebe? Aí eu vou construindo uma visão mais ampla. Eu vou ampliando a minha conexão com outras possibilidades que são diferentes das possibilidades que eu estou acostumada. E fazer viagens também é muito bom para isso. Às vezes só o fato, por exemplo, eu estou aqui em Barretos, né? Vai fazer 2 semanas agora no final de semana que eu estou aqui em Barretos. Cara, tem sido muito incrível, porque eu estou olhando coisas que eu nunca olhei. Então, às vezes você ir para uma cidade vizinha, às vezes você não vai fazer uma viagem ainda financeiramente falando de um valor mais alto, mas você ir para uma cidade vizinha, você passear na estrada, às vezes você pegar um ônibus para ir para um lugar que você não vai dirigir e vai olhando a paisagem, sabe? São coisas que vão mudando
a tua visualização na sua própria cidade. Quantas vezes você pegou o carro e foi para lugares diferentes na sua cidade só para passear? Não sei se você sabe disso, mas quando a gente muda o caminho, a gente muda as conexões neurais, a gente cria novas conexões neurais, a gente amplia a nossa criatividade. Você sabia disso? Tem várias coisas que são chamadas de ginástica cerebral, né? Ginástica neural, se eu não me engano, que são justamente para a gente poder ampliar a nossa criatividade, fazer coisas diferentes, ver coisas diferentes. Então, quer fazer um mapa dos sonhos eficiente? Então, pelo menos faz um mapa dos sonhos a cada 7 dias e rasga esse mapa dos sonhos e se comprometa. A cada 7 dias você fazia um mapa dos sonhos totalmente diferente. Eu até ir no Co-Criador Milionário, inclusive, eu nem sabia o que era uma BMW. Agora eu estou pesquisando BMW. Aí a primeira vez que eu olhei uma BMW de 600 mil reais, eu falei, meu Deus, gente, não preciso de um carro de 600 mil reais, preciso caramba. Não preciso. Tinha um pastor da igreja que eu ia lá em Florianópolis uma época, que uma vez ele falou assim, escuta, quem aqui acha que uma casa de 6 milhões de reais em Jurerê é caro? Aí todo mundo levantou a mão, eu. Ele falou, vocês são pobres de mentalidade, inclusive. Vai ganhar muito dinheiro para ver se você vai achar que 6 milhões é pobre. Você tá achando que 6 milhões é caro. Você tá achando que 6 milhões é caro porque você não tem dinheiro para comprar. Ai, caramba! Então, escreve isso pra gente fechar com chave de ouro. Se dinheiro não fosse o problema. Esse é o exercício que você vai fazer de agora até a nossa próxima live. Quem quiser fazer o exercício, pega carona aí, que é um exercício poderoso. Se dinheiro não fosse o problema, verdade, qual é a vida que eu escolheria viver? Se dinheiro não fosse o problema, quais os lugares que eu gostaria de frequentar? Se dinheiro não fosse o problema, quais as roupas que eu viveria, que eu escolheria para mim? Se dinheiro não fosse o problema, quais os sentimentos que eu escolheria para mim? Para eu vibrar todos os dias. Se dinheiro não fosse o problema, quais as causas filantrópicas que eu escolheria ajudar e contribuir? Se dinheiro não fosse o problema, qual profissão eu trabalharia? Olha que delícia isso. Se dinheiro não fosse o problema, verdade, eu trabalharia? Eu, por exemplo, eu trabalharia com certeza. Trabalharia mesmo. Eu amo meu trabalho, assim, com todas as minhas forças, eu faria muito meu trabalho de graça. É que nós precisamos, pela energia de troca, monetizar o nosso trabalho. Porque senão a gente vira suicida sistêmico. Um dia eu falo sobre isso para vocês, tá? Mas se dinheiro não fosse o problema, como seria a sua vida? Verdade, como seria o seu corpo? Verdade, como seriam as pessoas? Quem seriam seus fornecedores? Com quem você trabalharia? Eu tenho feito essa pergunta, inclusive eu tenho contratado outros tipos de pessoa que eu nunca pensei em contratar na minha vida. Porque no fundo, dinheiro não é um problema. Você é. Gary Douglas tem um livro que chama Dinheiro não é o problema, você é o problema. E dinheiro não é a solução, você é a solução. Então aqui, ó, gente, é o nosso mindset. Por isso que o programa chama Desperta a Mente da Riqueza. O programa que nós vamos viver a partir do dia 31 de dezembro até dia 1º de março. Vai ser um programa que eu vou pegar na mão de cada uma das pessoas e nós vamos viver ferramentas diárias. Todos os dias você vai receber ferramentas, exercícios de mentalidade para você mudar o teu mindset, a tua crença raiz sobre relacionamento com dinheiro, sucesso, prosperidade, tá? Além disso, nós vamos ter 5 encontros de mentoria com intervenção terapêutica e constelação familiar para a gente limpar. Eu parto do princípio que a constelação limpa, as técnicas vão fazer você ressignificar e construir novas formas de se relacionar, novos comportamentos, novas formas de experienciar a sua relação com o dinheiro, né? E esse apoio diário é principalmente porque tanto eu quanto os meus alunos, eu já conduzi vários programas desse tipo, já tive o Código da Liberdade Financeira, Segredos para sua Prosperidade Total, o Vida Viva, que foi há 2 anos atrás, ele nasceu justamente para a gente viver todos os dias ali, direcionando os nossos alunos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas diz que não consegue manter, não consegue continuar treinando as ferramentas se não tiver um apoio, se não tiver um acompanhamento. Então, o Desperta a Mente da Riqueza, ele foi projetado, ele foi programado para que cada um de vocês tenha esse apoio, entendeu? Então, nós vamos estar juntos todos os dias. Você vai receber materiais, você vai receber meditações guiadas, terapêuticas, enfim, muitas coisas. Nós vamos trabalhar juntos ali para você realmente em 2 meses desbloquear a sua prosperidade. E o mais legal de tudo isso, todas as técnicas que eu trabalho,
elas têm como objetivo deixar você autônomo, para que você não fique dependente de mim. Eu quero que você escolha estar comigo, porque eu estou trazendo coisas novas para você, e não porque você está dependente de mim. Né? Então, você vai poder repetir todas as técnicas, todas as ferramentas, as técnicas vão ficar disponíveis, tudo vai ficar dentro da plataforma Eduz, então você vai poder acessar tanto no Telegram, que vai ser o nosso grupo fechado, exclusivo, como também na plataforma Eduz, tudo vai ficar salvo lá para você acessar por mais um ano. E além disso, você ganha de presente o workshop Constelando Minha Relação com Dinheiro, Sucesso e Futuro, que vai acontecer no dia 28, e um workshop exclusivo no dia 31, no último dia do ano, que vai ser no domingo de manhã, domingo? Não, dia 31 de manhã, não lembro se é domingo ou não. No dia 31 de manhã, que é o workshop Energia da Criação, porque daí nós vamos construir esse mapa novo dos sonhos, que é essa visão conectada com as infinitas possibilidades para você, para realmente virar o ano, não com aquelas promessas vazias e nem com aquelas promessas que você não vai conseguir sustentar. O objetivo é que você não só sustente, como você colha frutos muito mais rápido do que se você fosse sozinho, tá? Então, esse é o programa Despertamente da Riqueza. O valor de investimento é R$ 697 ou 12 vezes de R$ 69,70, ou seja, um valor muitíssimo irrisório perto de tudo que nós vamos viver. Se você fosse pensar em fazer as sessões comigo, igual eu falei, 530 uma sessão online, 680 uma sessão presencial. Ou seja, você vai ter 5 sessões de mentoria comigo, mais todo o apoio terapêutico, mais os 2 workshops, mais todo o material que eu vou disponibilizar para vocês, mais todo o acompanhamento diário por R$ 697, tá? Então é muito barato o valor. Você pode entrar em contato comigo, já tem o link na minha link list ali na minha bio, mas pode falar comigo, pode falar com a Dai, a gente vai dar todas as orientações para vocês, tá bom? A Eliane está perguntando, bom dia, o dinheiro só se torna um problema quando colocamos nosso coração nele. Concordo contigo. Inclusive, podemos falar mais sobre isso, viu, Eliane? Que na Bíblia está escrito, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. E até isso a gente mal interpretou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito bom. Gente, se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Viva essa pergunta essa semana, tá? Passem para mim, escrevam para mim no direct. Eu amo quando vocês falam comigo. Entra no grupo VIP, Eu vou trazendo consciências lá para vocês também. Eu tenho trazido no grupo VIP, às vezes, um áudio, uma consciência que eu tenho pensado, às vezes uma leitura que eu tô fazendo, eu mando uma foto lá e comento com vocês. É um lugar pra gente ficar mais próximo, porque aqui no Instagram tem coisa que não dá para fazer, tá? Então fica pertinho, você que quer se servir dessa linda missão, dessa linda jornada, tá bom? E ó, por favor, eu solicito a vocês que estiveram aqui comigo que vocês escrevam. Eu vou deixar essa live salva ali no meu feed. Escreve lá por que valeu a pena ter estado comigo nessa live. Toda vez que você escreve, você faz a live aparecer para outras pessoas. E principalmente, você me diz se valeu a pena estar aqui também, dedicando a minha energia para a gente estar juntos. Tá bom? Vamos nessa? Beijos! Até!